livro de Efésios. Capítulo 6. Glória a Deus. Efésios capítulo 6. Eita glória. Glória a Deus. Amém? Capítulo 6 de Efésios, versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Até aí, vamos orar. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença. Toma a direção deste culto, Pai, e fale aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos aí neste mês de abril falando sobre batalha, falando sobre um texto, de Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo, se eu não me engano, até o versículo 20, falando sobre a armadura de Deus, falando sobre as armas de Deus para vencermos as batalhas. E são esses os temas que nós estamos abordando durante o mês de abril. E aí ficou a minha responsabilidade de estar falando com os irmãos sobre dois aspectos dessa luta referente a este texto, É evidente que a Bíblia, a partir desse texto, ele não fala de guerra, mas ele fala de luta, Fala de conflito. E para lutarmos contra um inimigo, nós temos que ter as armas. Porque você não vai para uma luta, sem ter nenhuma arma ou nenhum tipo de defesa. Contudo, irmãos, tenho como dois pontos dessa discussão, vou melhor dizer, dessa explanação hoje, quais as táticas que temos à disposição para batalhar essa guerra. E qual é e onde é o campo de batalha. Nós temos aqui na leitura que nós fizemos, ele fala que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, aonde é este campo? Onde é o campo de batalha? É aqui entre nós? Não. É no mundo espiritual. Como diz no final do versículo, lugares celestiais, no mundo espiritual. E como nós necessitamos, ou melhor dizendo, como nós iremos lutar neste mundo espiritual? E aí o versículo, que acabamos de ler,
que diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, ele está dizendo a nós que essa é uma batalha que, se você não tiver as armas específicas para isso, você vai perder. Não adianta a coragem que você venha a ter, não adianta a ousadia que você venha a ter para estar no meio desta batalha, você vai perder. Porque coragem não é sinônimo de vitória, né? Ousadia não é sinônimo de vitória. Porque neste campo de batalha, só há como vencer se você tiver as armas específicas nessa batalha. Ora, então nós temos aqui na palavra do Senhor alguns pontos importantes que eu quero colocar. Quais as táticas que temos à disposição para batalhar essa guerra? Quais são as táticas que nós devemos ter, irmãos? Ora, Jesus, quando ele disse para os apóstolos, vigiai e orai, porque não sabeis, né, de onde vem a luta, a perseguição. Você sabe que você tem um inimigo, e esse inimigo chama-se Satanás, diabo, encardido, né, capiroto, tranca-rua, tudo que tiver nome aí, subjetivo aí, né, alguns adjetivos você pode colocar o nome dele. É contra ele, né? Não é contra um ser humano, não é contra um homem, contra uma mulher, é contra o diabo. É contra o diabo. Ah, mas pastor, o diabo usa as pessoas para nos atingir. Sim, e é por isso que a Bíblia nos ensina que devemos orar por esta pessoa, para que ela seja liberta. E a libertação de uma pessoa em possessão, né? Como é que se dá, irmãos? É pegando onde ela dando tapa na cara dela? Sai, demônio, sai! Não. Oração, súplicas, clamando e glorificando o nome de Deus e expulsando no nome de Jesus. Ora, então eu coloquei e pontuei aqui alguns pontos importantes para os irmãos terem consciência disso. Ora, as táticas são: uma é vigilância, a outra oração, a outra tática que você precisa ter confiança e fé no poder de Deus agindo através de vós, como vaso, como instrumento de bênção. E a outra tática que eu vou colocar aqui é conhecer a natureza do seu inimigo. Você conhece a natureza do seu inimigo? Não conheço. Por que não conheces? Porque não ler a Bíblia. Está acostumado a ver filmes, né, do diabo. Quando, né, o cinema, né, tem um imaginário que o diabo tem chifre, tem uma cauda pontuda, tem um garfo, né, grandão. Não é assim não, irmãos. Ele não aparece para você dessa maneira. Ele aparece a você como uma pessoa bonita, né, intelectual, né, com olhos azuis, alguns louros, outros morenos. Para quê? Para ludibriar você, para lhe enganar. Ele não vai aparecer com chifre, com rabinho não, com garfinho não. Ele vai aparecer todo bonitinho. Para as mulheres, ele vai aparecer bonitinho. Ela vai olhar assim: olha aquele gato, meu Deus. E o marido dela está lá trabalhando. E ela está olhando para o outro: oh, meu Deus, olha só este gatinho maravilhoso, espetacular.
CrossFit ele, oh, maravilha, né? Aí o homem vem tentar a mulher. Irmão, fuja da aparência do mal. Conheça os teus inimigos. Ah, pastor, é assim que ele usa todas as táticas possíveis, o diabo, para lhe enganar, para lhe ludibriar. E você tem que ter o cuidado de poder perceber isso. Mas como é que eu vou perceber isso, pastor? Tendo uma plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus disse: vigia e ora, né? Eu sempre digo, quando eu lembro esse texto, Jesus fala lá em Mateus, toda vez eu lembro desse texto, e eu lembro de uma situação assim. Ele diz primeiro: vigiai e orai. Não é o contrário, orai e vigiai? A vigilância, ela é constante. Por quê, irmãos? Porque primeiro, você já leu a Bíblia, já entende, tem o conhecimento. A Bíblia diz a parte do mal, a Bíblia diz os 10 mandamentos, a Bíblia diz amarás o teu Deus acima de todas as coisas, a Bíblia diz amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você conheceu isso, e agora? Eu vigio. Não precisa orar para me saber o que está escrito aqui, precisa? Daí eu entendo que Jesus vigia. Ele estava dizendo para quem? Para os apóstolos, que eles não eram analfabetos em termos de conhecimento da palavra. Eles conheciam a palavra. Ele diz: então vigia, porque você já conhece a palavra. E os erros que aconteciam naquela época, porque não vigiavam. E aí depois ele diz: orai. Para quê? Para que o Espírito Santo venha te dar discernimento do que está acontecendo ao seu redor, do que pode acontecer, né? Então, a outra tática, você tem que crer no poder de Deus. Você crê no poder de Deus? Crê. Eu creio no poder de Deus, no poder da cura, do poder de Deus em curar, em sarar, de fazer um cego enxergar, um coxo andar, de uma enfermidade ser dispersa do corpo de um homem, de uma mulher. Eu creio no poder de Deus. Se você crê nisso, está faltando vigilância, está faltando oração? Não. Então eu creio no poder de Deus. Se eu estou vigiando, se eu estou orando, se eu então creio no poder de Deus, eu passo agora o quê? A conhecer as táticas do diabo, conhecer as táticas do inimigo. E por que é importante conhecer as táticas do inimigo? Porque você vai entender por onde ele vai tentar lhe atacar, lhe enganar, lhe cegar. Como falei hoje pela manhã na escola bíblica dominical, que estava só eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os irmãos que estavam no Facebook, né? E aí depois chegou o irmão Gilvando e fez companhia para mim. Irmãos, eu falei pela parte da manhã, nós estamos num momento da história sendo perseguidos, institucionalmente falando. Só não enxerga quem não quer. Conheça a tática do teu inimigo. Como é que ele te persegue? Como é que ele te cega? Como é que ele priva a tua liberdade? Como é que ele te tranca na tua casa, mesmo tendo comida na tua geladeira, mesmo tendo um teto, mesmo tendo condições, e mais a tristeza e a depressão e a frustração paira sobre vós? Como é que isso acontece? O inimigo tem
cegar, é te colocar numa situação que mesmo que você tenha tudo isso que eu acabei de descrever, você está na sua casa, tem seu emprego, a sua geladeira lá tá cheia, tem mais água do que comida, mas tem comida e tem água, glória a Deus. Tem o seu teto lá, maravilhoso, né? Quando chove, graças a Deus não tem entrado água, mas lá em casa entra água. E não é por teto não, é por baixo. Mas você tem a sua casa. Mas o que faz muitas das vezes as pessoas tendo tudo isso, entrar na depressão, na preocupação, na frustração, na síndrome do pânico, o que faz? Aí é necessário nós entendermos como o inimigo tem tentado contra nossas vidas. Irmãos, nós entendemos que a palavra, ela liberta, não liberta? Nós cremos que essa palavra aqui, ela nos liberta de toda a maneira que o inimigo tenta te atingir, principalmente psicologicamente falando, irmãos. E como é que eu impeço que esse inimigo me atinja dentro de casa, tendo comida na geladeira, tendo um teto, tendo um carro, tendo emprego, mas eu estou numa depressão, eu estou numa frustração, numa preocupação, numa questão de pânico? Como? Falta vigilância e falta oração e falta crer no poder de Deus. Se eu tenho consciência disso, aonde eu estou falhando, igreja? Eu preciso dar mais tempo então para ler a Bíblia. Preciso ter mais tempo para ter vigilância nas atitudes que acontecem, no comportamento, no meio social que eu estou vivendo. Eu preciso crer mais no poder de Deus, no poder de transformação, no poder de libertação, no poder de livramento, porque Deus nos livra de todo o mal, todos os dias de nossas vidas. Eu creio nesse poder. Ou eu só creio naqueles milagres, né, de abrir o mar vermelho. Eu só creio do coxo que anda no céu. Não, irmão. O poder de Deus está em todo lugar. Quando você crê, Ele age a seu favor. E o poder de Deus, vou dar um exemplo do poder de Deus sobre nossas vidas. Livramento. Foi falado. Quantas vidas se perderam nesta pandemia? E hoje nós estamos aqui, e os irmãos estão nos seus lares aí, ouvindo, estão aí. Quantas vidas nós perdemos? Parentes, pessoas conhecidas, próximas, vizinhos. Mas nós estamos aqui. Isso é milagre. Milagre também em dizer que aqueles que perderam vidas, mas que perderam vidas na presença de Deus, hoje estão na glória com o Senhor. Isso é poder de Deus. Isso é plano de Deus. Conhecer a natureza do nosso inimigo é importante, irmãos. Na batalha espiritual, irmãos, nessa relação existem duas atitudes perigosas que precisamos ter entendimento nessa batalha. Primeiro, nunca subestime o seu inimigo. Nunca subestime o diabo. Nunca subestime. Não conhecer o seu poder, suas estratégias, sua malignidade. Muitos não acreditam na existência do diabo. Como assim, pai? Estou numa luta, mas não é o diabo não, é o fulano de tal. Não é o fulano de tal, não é o ciclano, é o diabo. Como assim, pastor? Não estou vendo esse diabo. Quem é o pai da mentira? O diabo. E como é que o diabo
ele influencia uma pessoa mentindo. Ele tem o poder de influenciar as pessoas a desobedecer a Deus. O segundo mandamento da palavra de Deus é assim: amai o teu próximo como a ti mesmo. O diabo vai lá e diz assim: ei, aquele fulano falou mal de ti, dá uma tapa nele. Ei, aquela pessoa inventou um negócio de você, pare de falar com ela. Ei, aquele ciclano prometeu para ti e não cumpriu, faz algo contra ele. É assim que o diabo age, né? E nós olhamos nos olhos carnais, é aquele indivíduo, é aquela pessoa. Ei, tome cuidado que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você que é cristão, você que é salvo, redimido pelo sangue de Jesus, a sua luta não é contra o outro. A sua luta é contra as potestades, principados, as hortes malignas. É essa a tua luta. É com esse inimigo que você tem que lutar. Por isso a Bíblia nos ensina a orar pelos nossos irmãos. Os que convivem conosco, aqueles que não convivem conosco, esses que não aceitaram Jesus ainda mais, né? Segundo, atitude que nós não podemos perder de vista nessa batalha: superestimar o inimigo. Ou seja, falar mais no diabo do que em Deus. Tem gente que fala mais no diabo do que em Deus, irmão. Porque o diabo é isso, porque o diabo é aquilo, porque o diabo não sei o quê, porque o diabo não sei o quê. Assim, eu sempre digo para alguns irmãos assim: esse diabo tem uma costa larga, né? Eu falo de maneira irônica. Mas você fala 100% em Jesus? 100% em Deus? Porque o cristão tem que ser 100% falando de Deus, falando das maravilhas, né? Falando das bênçãos, dos milagres, do que Deus tem proporcionado para ele, para sua família, no seu trabalho, nos seus estudos e tudo. É graças ao Senhor. Nós aprendemos hoje que uma igreja que glorifica ao Senhor é a igreja que reconhece o poder de Deus na sua vida. É a igreja que reconhece que tudo que ele tem foi Deus que deu. É que ele reconhece que tudo que ele pode ter é Deus que vai dar. E dessa maneira nós reconhecemos e glorificamos a Deus. E quando você faz as coisas de maneira, como diz a palavra de Deus, de maneira responsável, de maneira que você faça com a obra com amor, com dedicação, né? Que não tenha nada que se envergonhar, Deus vai te honrar. E que você não pode deixar isso subir para a sua cabeça. Por isso não podemos nos subestimar, não podemos subestimar o nosso inimigo, irmão. Superestimar, no caso, ele, né? Por quê? Porque ele já foi vencido por Jesus. O diabo já foi vencido por Jesus. E Jesus morreu na cruz por nós, nos deu autoridade, ao ponto de dizer assim, né? Eu sempre lembro, os apóstolos, vendo o milagre que Jesus fazendo, eles perguntam: será que eu posso fazer isso também? Jesus diz: pode, irmãos, podem fazer. Basta você ter fé. Se você tem fé, poderás fazer isso e muito mais. Opa, fazer mais do que Jesus já fez naquela época? Já pensou? Toma posse dessa palavra. Quando a gente fala assim, é como se Deus estivesse cobrando algo, uma atitude nossa. Porque quando você lê a palavra, Ele está dizendo assim para você: tenha autoridade, tenha vigilância, tenha uma
vida constante de oração. Creia no meu poder. Conheça o teu inimigo. Quando Deus diz isso através da sua palavra, e nós não fazemos nem a metade disso, a culpa é de Deus, é a permissão de Deus, das lutas, do sofrimento, das perseguições que acontecem entre nós. Não, é nossa. A culpa é nossa. Ah, pastor, mas nós estamos sujeitos às tentações e às lutas deste mundo. Sim, estamos, porque estamos num mundo onde jaz no maligno, e o príncipe deste mundo chama-se Satanás. Então não se iluda com este mundo, mas reconheça que se você não tiver vigilância, se você não tiver uma vida de oração, se você não crê no poder de Deus e não conhece o teu inimigo, tu vai ser derrotado todo o tempo. Tu vai viver apenas da misericórdia de Deus. E levante a mão para o céu e agradeça pela misericórdia de Deus. Porque se não fosse a sua misericórdia, nós já tínhamos perdido tudo. Conhecer a natureza do inimigo, irmãos. Quem não é o nosso inimigo? Você não é meu inimigo. Você não é meu inimigo. O meu inimigo chama-se diabo, Satanás. E para vencer ele e as suas hortes, só com vigilância, com oração. E eu não vou entrar nos detalhes aqui da armadura de Deus, porque isso vai competir aos outros pregadores que vão falar depois, né? E se eles não falarem, cobrem deles, né? Os dois que estão aqui atrás de mim. As táticas são essas: vigilância, oração, crer no poder de Deus pela fé e conhecer o teu inimigo. E aí eu vou colocar aqui: quem é o nosso inimigo? É o diabo, não é? Amém? Todos nós sabemos que o nosso inimigo tem vários nomes. Vários nomes. Cada um mostra uma de suas facetas, dependendo do nome dele, né? Ele é chamado de diabo, Satanás, Lúcifer, antiga serpente, dragão, Bezebu, Apolion, Abaddon, inimigo, enfim, tudo. O currículo dele é extenso. O currículo dele é extenso. As hostes do inimigo, que são as hostes do inimigo? O inimigo, que é o diabo, ele não age sozinho. Ele tem uma hoste, né, da desordem, que te leva a entender que o reino das trevas está organizado, tem hierarquia entre eles, entendeu? Isso me diz também uma coisa: que eu não posso ser desorganizado. Porque se meu inimigo é organizado, até as hostes deles é organizada, porque eu, participando de uma igreja, eu vou ser desorganizado. Aí eu vou entender porque Jesus, ele sempre dizia para os seus apóstolos: vigiai e orai, vigiai e orai. Até mesmo, né, o pastor Lauro comentou, os irmãos sabem que isso está no texto. Antes da crucificação de Jesus, ele subia ao monte para orar e voltava e encontrava os seus apóstolos dormindo. Não vigiavam, nem oravam. Então, irmãos, nós como crentes temos que nos organizar. A nossa vida tem que se organizar. O nosso tempo tem que organizar.
Aí você vai ver os grandes homens e mulheres de Deus, que foram usados por Deus para fazer grandes milagres. Pegue lá no seu particular, não estou falando do problema como um todo. Coloque lá Daniel. O que Daniel fazia, irmãos? No seu particular, ele orava todo dia, 3 vezes, né? De manhã, de dia, de noite. E se tivesse algo incomodando, com certeza ele acordava de madrugada para orar também. E nada impedia de ele fazer isso. Mesmo que tivesse colocado uma lei, como foi colocada uma lei que ele não poderia adorar outro Deus, mesmo assim ele ia lá e orava. Por quê? Ele sabia que vinha luta e perseguição, porque ele não estava num lugar onde ele era querido, onde a maioria que convivia com ele tinha a mesma filosofia que ele. E você está no mundo que não tem a mesma visão que você, que não tem a mesma fé que você, que não tem os mesmos princípios que você. Por isso você será perseguido. Por isso você vai sofrer muito perseguição, muita luta, muita injustiça. Sabe por quê? Porque você não está no céu com Deus ainda. Você está no mundo. Tem gente que reclama: poxa vida, que perseguição, é muita injustiça, é muito não sei o quê. É, irmãos, porque você está no mundo. Você não está ainda no céu. Aí eu vou orar para que isso venha acabar. Não vai acabar. Porque esse mundo jaz no maligno. O que tem que acabar é a perseguição entre nós. E o amor de Deus tem que reinar entre nós. Porque é o segundo mandamento. Como faço isso, pastor? Vigiando na minha boca. Não fale algo de alguém que você não quer que fale de você também. Eu vou falar que o irmão é preguiçoso, que o irmão é fulano, que o irmão é ciclano. Deixa ele com Deus, irmão. Cala a tua boca e ora por ele. Deixa de ser mexeriqueiro. Deixa de ser fofoqueiro. Que crente que é crente, fala aqui, ó, desta testa. E cá, meu querido, é assim, assim. A palavra de Deus diz assim. Se der um piti nele aí, irmão, deixa ele com Deus. Deixa ele com Deus. Por quê? Porque eu tenho que ter vigilância no que eu falo, no que eu faço. Vigilância é as armas que eu preciso ter. Oração constante. Irmãos, convocamos a igreja para orar. Poucos vêm orar. Poucos vêm orar. Por quê? Porque ou estou trabalhando, ou porque eu estou em casa, é porque eu estou... Tudo bem. Mas durante pelo menos um dia, durante o ano, essa igreja tem que estar lotada, com todo mundo de joelho orando. Eu falando como pastor da igreja. Pelo menos uma vez, ou a cada um mês, ou 2 meses, no dia de oração, toda a igreja em peso, orando, de joelho, clamando, rogando a Deus. Pastor, eu não vejo muitas coisas acontecendo no nosso meio. Aí eu pergunto para a pessoa: tu está vindo orar? Tu está vindo para a igreja para ouvir a palavra? Ou tu só vem no domingo? Como é que tu quer ver as coisas de Deus? Como é que tu quer sentir a presença de Deus? Se tu não faz a tua parte, se tu não busca, se tu não se consagra, se tu não vigia, porque tu não governa o teu tempo diante de Deus. Mas o teu inimigo, ele sabe dividir o tempo dele. Sabe o que é a divisão do tempo dele?
De manhã tu acorda, aquela preguiça, né? Para tomar banho, para ir para trabalhar. O inimigo está lá já dizendo: ei, não vai trabalhar não. Não vai trabalhar não. O inimigo já começa de manhã cedo, né? Tu vai, se arruma, vai para o teu trabalho. Chega lá, aparece logo o primeiro problema. O diabo já usou alguém lá para fazer um problema lá. Tu nem chegou no trabalho direito. E você? Você começou seu dia orando? Você chegou no trabalho e pediu direção de Deus? Você tirou alguns 5 minutos para orar? Hein? Vigilância? Oração? Porque o inimigo, ele tem lá o tempo dele. Ele vai passar o dia te infernizando. O dia te infernizando. O diabo vai passar. Não pense que ele dorme. Não pense que ele vai tirar um cochilo. Não pense que ele vai descansar. Viu? Não pense que ele vai tramar alguma coisa. Ele já tramou. Ele não descansa. Diz a Bíblia que ele está ao nosso derredor como um leão, bramando. E se ele está como um leão ao nosso derredor, e como é que você está? Como é que você está? Você está forte? Você está como um homem e uma mulher inabalável? Você está em constante vigilância? Você tem uma vida consagrada de oração? Você tem lido a palavra constantemente? Porque preste atenção numa coisa. Porque se você não está fazendo isso, tenha certeza que o inimigo está fazendo algo para te derrubar. Para tirar a tua paz, como a gente diz, né? Para tirar a tua paz, para tirar o teu sossego. Porque ele não dorme, não descansa. E aí, irmão, para terminar e finalizar, dentro dessa estratégia, conhecer estratégias que o inimigo tem contra você é fundamental. E isso se dá, irmãos, com a experiência assim de vida, né? Nós estamos num contexto que quando fala a palavra política, meu Deus, dá coceira em alguém, dá alergia, né? Tem gente que nem toca no assunto, que o negócio é muito melindroso. Contudo, temos que ter entendimento sobre isso. Nós temos que ter conhecimento sobre isso. Não adianta tu fugir. Eu não quero falar sobre isso, eu não quero discutir sobre isso. Tu tem que discutir sobre isso. E quando eu digo discutir, é buscar conhecimento, buscar entendimento. Por que a igreja está sendo perseguida? Por que agora os governadores, os prefeitos têm poder de fechar a igreja? Se vivemos num país laico, se temos liberdade de culto defendido pela Constituição, por que isso? Ah, por causa da pandemia. Nem tudo é por causa da pandemia, viu, irmãos? Entendam isso. Entendam isso. Então eu preciso compreender e buscar conhecimento, que é outra estratégia que você precisa ter contra as armadilhas do inimigo. Certos assuntos que são tabus de conversar, de falar na igreja, pergunte, tire dúvida com seu líder, tire dúvida com seu pastor, busque, né, entendimento da palavra de Deus. Não fique na ignorância de conhecimento, para que você não venha pecar contra Deus achando que está fazendo certo. E tem muito cristão assim hoje, fazendo as coisas achando que está certo,
Mas quando você vai conhecer profundamente as coisas, ele está errado. Porque isso trouxe consequências para a vida dele espiritual. Porque isso trouxe consequências para ele de liberdade de culto. Porque isso travou muitas coisas na vida dele financeira, nos seus relacionamentos. E não sabe por quê? Porque ele achou que tomou uma atitude segundo a visão dele e não de Deus. Então, irmãos, eu necessito ter a disposição para batalhar no mundo espiritual, vigilância, oração, crer no poder de Deus e conhecer o meu inimigo. Hoje, como as pessoas têm preguiça de ler a palavra de Deus, preguiça, vou falar essa preguiça de ler a Bíblia, não conhece o inimigo. E se não conhece o inimigo vai pintar e bordar sobre a tua vida e sobre a tua família. Porque não conheces o teu inimigo. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos orar? O momento que Deus nos pediu tanto em buscar na presença dEle, Ele nos deu essa oportunidade. Como assim, pastor? Porque eu nesta pandemia, em meio ao isolamento social, principalmente no ano passado, no início, né? Março, abril, maio, junho, nós ficamos isolados. E só nos restava nos alimentar através do quê? Das lives, da igreja. E ficar dentro de casa. Mas nesse dentro de casa, eu li mais a palavra. Eu busquei mais o Senhor. Eu clamei mais ao Senhor. Eu criei mais no Senhor. Eu conheci mais os meus inimigos. Tentei buscar entendimento sobre a estratégia dos inimigos, para saber como lidar. Será que eu fiz isso? Porque, irmãos, se essa pandemia nos trouxe outro ensinamento, é que vai chegar um dia que a igreja vai ser perseguida de tal maneira que nós não vamos ter esta oportunidade aqui, ó. Nós não vamos ter essa oportunidade aqui. Não vamos ter nem oportunidade de live. Porque você vai ser censurado na live. Seja Facebook, seja WhatsApp, seja Instagram, seja qualquer rede social, você vai ser censurado. No simples fato de falar no nome de Jesus. No simples fato de você se dizer assim, eu sou cristão, você vai ser perseguido por isso. E você não vai poder mais se reunir como nós estamos aqui, podendo ver, conversar, dialogar, dizer no olho, estou chorando por ti, estou intercedendo por ti. Nós não vamos ter mais essa oportunidade. E quando nós não tivermos mais essa oportunidade, vai ser só você e Deus. Lá no teu quarto, lá na tua casa, na tua sala. E o desespero vai bater na tua porta. E se tu não dobrar o joelho e clamar ao Senhor, você será tragado. Então, se isso tem nos ensinado algo, irmãos, é que no meio disso nós temos que ter uma intimidade maior com Deus. Não dependendo de terceiros, mas e sim da minha busca pessoal com Deus.
Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento, pela Tua palavra nessa noite. Creio que nós entendemos, Pai amado, que a nossa batalha é no mundo espiritual. E só iremos vencer este mundo espiritual, essas batalhas, com muita vigilância, com muita oração, crendo no Teu poder, conhecendo as armadilhas dos nossos inimigos. Oh, Pai, muito obrigado, Pai querido, por ter tocado em cada vida nesta noite. Os irmãos que estão assistindo, tome nas Tuas mãos cada um, Pai. E nesta noite nós queremos Te apresentar, Pai, as famílias que nós adotamos. Que as nossas orações cheguem ao Teu trono e as Tuas bênçãos, Pai, sejam derramadas sobre essas vidas, sejam derramadas